Tire suas roupas a partir de agora. Está entrando no ar pela Rádio Cristaminas, o programa Cajado na Moleira. Boa noite, amados ouvintes e telespectadores. Sim, ouvintes, porque muitas pessoas estão nos ouvindo pela nossa Rádio Cristaminas, a rádio que leva Jesus até você. E telespectadores, porque nós temos nesse momento várias pessoas nos assistindo pelo Facebook. Inclusive, eu gostaria de convidar você para convidar os seus vizinhos, amigos e familiares para estar participando conosco de mais um programa. Programa esse que tem o objetivo de levar até você assuntos, que são polêmicos no nosso meio. Nós já tivemos o nosso primeiro assunto, que foi tatuagem, fazer ou não fazer. O nosso segundo programa, que teve como assunto bebida alcoólica, o crente pode ou não beber. E hoje nós estamos aqui com o Bispo Paulo, Pastor Antônio, e hoje nós vamos falar a respeito de um tema muito polêmico, que é sexo antes do casamento. Pode ou não pode? Boa noite, Bispo Paulo. Boa noite, Pastor Antônio. A paz do Senhor Jesus. Boa noite, Pastora Wanda. Boa noite, Pastor Antônio. Boa noite, amigos ouvintes, amigos da Rádio Cristaminas, pessoas que nos escutam de todo o Brasil, vários estados do Brasil têm participado das programações da Rádio Cristaminas. Inclusive, essa pessoa pode participar ao vivo do programa Cajado na Moleira, enviando a sua pergunta, também participando, colocando também sua forma de ver o assunto abordado. Pessoas tanto do Brasil quanto do exterior. Nós temos acompanhado aqui através do sistema eletrônico, tem como a gente ter uma visão geral de onde tem chegado a transmissão da Rádio Cristaminas, e nós identificamos que vários países já estão participando conosco. Pessoas da Argentina, pessoas da Inglaterra, pessoas da Rússia, Estados Unidos. Tem muita gente dos Estados Unidos participando conosco através da Rádio Cristaminas, pessoas da África do Sul, Finlândia, tem Dominica, são vários países. Guiana Francesa, muitas pessoas acompanhando a Rádio Cristaminas e também pelo nosso site, Inclusive, essa pessoa que ouve agora a programação e não pôde assistir, não teve a possibilidade de assistir a transmissão dos outros temas, não teve a possibilidade de ouvir sobre os outros temas, ela pode entrar no nosso site ccminas.org.br, www.ccminas.org.br, e ali ela vai ter na íntegra os programas anteriores. E hoje o assunto é daquele tipo que bota fogo em tudo, é daquele tipo que todo mundo corre. Inclusive, não estou vendo mais ninguém nessa mesa aqui hoje, porque quanto mais polêmico o assunto mais as pessoas querem fugir, mais as pessoas querem desaparecer, e hoje a coisa vai ficar complicada. Como diz um ator, um ator de um filme que eu assisti, acredito que muita gente assistiu, ele dizia assim: hoje o negócio vai feder. Hoje o negócio vai feder, porque nós vamos abordar uma coisa que é polêmica, principalmente quando nós falamos das pessoas que se dizem crentes ou cristãs. Nós não estamos aqui debatendo num contexto geral, até porque nós não temos essa capacidade de debater numa visão ampla, geral, incluindo todas as pessoas da sociedade. Como nós somos pastores, procuramos também estudar a Bíblia, procuramos estudar a história do cristianismo,
e por aí vai. Então nós debatemos dentro da palavra de Deus. Então, dentro do mundo crente, dentro do mundo evangélico, dentro do mundo cristão, hoje nós vamos debater sexo antes do casamento. Crente pode? Crente não pode? O que a Bíblia diz? Boa noite, pastor Antônio, e a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, né? Ao bispo Paulo Henrique, pastora Wanda, todos vocês que nos acompanham na Rádio Cristã Minas e também pelo Facebook, que Deus abençoe a sua noite, em nome do Senhor Jesus. E esse assunto, né, é um verdadeiro tabu, né, no meio evangélico, né? Muitas pessoas nem gostam de abordar esse assunto, né, pelo fato de ser polêmico e também de certa forma constrangedor, né? As pessoas não gostam, né? Quantas são as famílias que os pais não dialogam com os filhos sobre esse assunto, né? E a questão até que o senhor falou, né, da gente não abordar de uma forma mais ampla, mas também é devido ao fato de que se a pessoa ela não se move pela Bíblia, pela palavra de Deus, então ela faz o que ela quer, né? Então a gente não temos como nós darmos um conselho para a pessoa que ela quer viver a vida dela da forma mais livre possível, né? Vamos dizer assim, né? Mas se a pessoa ela se pauta pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, se a base dela, né? Se a base dela é a palavra de Deus, então nós vamos orientá-la segundo a palavra de Deus, né? Agora, se a pessoa ela quer viver segundo o próprio entendimento dela, eu acredito que talvez ela assista esse vídeo por curiosidade, né? Mas se você é um cristão, ou talvez você até passou por esse tipo de problema, né? Quantas são as pessoas que às vezes elas vamos dizer assim, na linguagem evangélica, ela cai na fé, ela peca, ela erra, e às vezes ela não sabe o que fazer, às vezes chega até a dúvida no coração dela se é pecado ou não, porque o mundo vive de uma forma, a igreja fala outra coisa, e tem várias denominações, às vezes uma denominação fala uma coisa, outra fala outra, então isso muitas vezes confunde a cabeça da pessoa também. Até mesmo, pastor Antônio, o senhor falou uma palavra aí que eu acho que é exatamente o que a gente tem vivido nos dias de hoje, né, bispo? Que é uma palavra que é tabu, um assunto que é tabu, porque muitas igrejas, muitas denominações nem tocam muito nesse assunto, até mesmo por medo de perder, né, as pessoas que estão em suas igrejas. E é muito importante nós falarmos aqui que esse programa ele não tem como intuito julgar a pessoa, né, se ela faz isso, se ela fez, se ela está na igreja. Pelo contrário, a nossa ideia aqui, a ideia do programa é exatamente esclarecer sobre a luz da palavra de Deus e até mesmo ajudar, porque tem muitas pessoas que, como o senhor disse, talvez ela fez e talvez nem foi por cair, mas por agir sem saber como fazer. Exatamente por muitas das vezes nós deixamos de pregar claramente sobre esse assunto, muitas pessoas fazem, depois que elas fazem, elas ficam sem saber, e agora? O que eu faço? Eu devo ir na igreja? Eu devo tomar a Santa Ceia? Eu devo falar o que aconteceu com o meu pastor? Eu devo continuar praticando esse ato? E agora, será que para Deus existe alguma diferença de eu ter praticado esse ato antes do meu casamento ou não? Enfim, são tantas dúvidas, tantos questionamentos que tem de muitos jovens que vêm na igreja, que até mesmo às vezes nos procuram individualmente para saberem o que fazer. Então esse programa, gente, eu quero dizer para vocês que ele não tem como intuito jamais de julgar você, mas pelo contrário, nós temos o objetivo de esclarecer e de até mesmo ajudar você que talvez esteja nos ouvindo nesse momento ou nos acompanhando e deseja uma ajuda espiritual a esse respeito. Tá? Então, mais uma vez eu quero convidar você a convidar os seus amigos, muitos jovens nesse momento, bispo, que está nos assistindo ou nos ouvindo. Muitas pessoas nem gostam mesmo de falar que está assistindo porque ficam constrangidos, como o pastor disse. Esse é um tema que traz muita, até mesmo vergonha para os jovens. Mas eu quero te convidar a convidar os seus amigos, porque vai ser um programa muito esclarecedor. E eu tenho certeza que vai até mesmo ajudar muita gente que nesse momento está nos assistindo e nos ouvindo.
E ainda dá tempo, né? A pessoa que está ouvindo agora pela Rádio Cristaminas, ela pode ligar para o amigo dela e falar: entra no Play Store, baixa o aplicativo aí, Comunidade Cristaminas, e você vai poder ouvir e participar também de um debate sobre um assunto, um tema muito polêmico, ao mesmo tempo muito atual, polêmico, atual e importante. Importante porque quantas pessoas deixaram de ir à igreja porque foram excluídas pela igreja, não diria nem pela igreja, mas pela liderança da igreja, porque por algum motivo ela teve essa ação, essa atitude de ter praticado o sexo antes do casamento, né? E a nossa intenção aqui não é nem dizer que sim, nem dizer que não, mas sim, à luz da palavra de Deus, como a pastora Wanda acabou de dizer, nós vamos tentar entender o que seria a melhor atitude que o ser humano deveria tomar. Qual seria a atitude mais biblicamente considerável que um ser humano deveria tomar? E essa pessoa, além de participar, além de assistir o programa, né, inclusive estamos também ao vivo pelo Facebook. Eu nem aconselho muitas pessoas a estarem assistindo pelo Facebook, porque infelizmente trava, né? De vez em quando trava pelo Facebook, e pela Rádio Cristaminas a pessoa consegue até mesmo ouvir, né, na íntegra, usando os dados móveis do celular. Os dados móveis, baixando o aplicativo, não usa tanto a internet, né? Então, mas estamos ao vivo pelo Facebook também. Essa pessoa pode estar assistindo, compartilhando conosco e participando ao vivo. Você pode participar ao vivo, não tenha medo de mandar a sua dúvida, a sua pergunta. Se você não quiser colocar o seu nome, né? Às vezes você se sente constrangido pelo assunto, você pode colocar aí, ó, amigo de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Claro, se você morar em Angra dos Reis, né? Amigo ou amiga de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. No né? caso, no WhatsApp, ela pode digitar lá que ela não quer se identificar. Né? Pode. E o ideal também é você mandar um áudio, porque o áudio, quando a pessoa manda o áudio, dá para todo mundo que está ouvindo a programação e participando ver que realmente ali é um ouvinte, é um telespectador, é alguém que está verdadeiramente com dúvida, com né? Uma dúvida. E não é nada montado. Que às vezes a pessoa pode achar, né? Não, essas perguntas aí são eles que fazem aí, então, e fica inventando o nome. Né? Verdade. Então, com áudio fica assim uma coisa bem verídica, né? Bem verídica, bem presencial mesmo, a pessoa podendo estar aqui conosco aqui, né, nessa mesa de debate, né? O bacana desse programa, Bispo, é exatamente isso, que nós não estamos aqui para impor o que nós pensamos, né? Mas a gente, como o pastor Antônio ele sempre diz, aquele lugar vago ali é o seu lugar. Então aqui você tem abertura para expor o que você pensa, o que você acha, né? E até mesmo para poder estar participando conosco, enfim, enviando até mesmo suas dúvidas. Uma coisa muito importante que eu gostaria de ressaltar aqui é o seguinte: muitas pessoas, a dúvida dela, Bispo, é o seguinte: tá, e se eu pequei, e se eu errei, e se eu fiz, e agora? E agora, o que eu faço? Pronto, daqui a pouco a gente vai responder essa dúvida aí, né? Porque agora já começou aqui, a pastora já fez a primeira pergunta. Mas já tem gente ali, a pastora Valéria está dizendo que já tem pergunta. E o nosso WhatsApp para você participar ao vivo aqui do programa Cajado na Muleira. Lembrando que o tema de hoje é sexo antes do casamento. Crente pode, crente não pode, o que a Bíblia diz. Você pode participar pelo nosso WhatsApp. Pastora Valéria, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, a senhora, antes de falar aí da primeira pergunta, vamos anunciar aqui o número do WhatsApp para as pessoas poderem participar conosco. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Bispo Paulo, pastora Wanda e pastor Antônio, e a todos os ouvintes da rádio.
O nosso telefone WhatsApp para você estar enviando a sua pergunta é o DDD 61 98261 8379. Repetindo, DDD 61 98261 8379. E a nossa primeira pergunta de hoje é o Emerson Jara, através do Facebook, pela live do Facebook, ele envia a sua pergunta. Ele citou uma passagem na Bíblia que fala sobre melhor casar do que se abrasar. E ele está pedindo para explicar esse argumento. Ele queria saber melhor sobre isso. O nome dele qual é? Emerson Jara. Emerson Jara. Não fala de onde ele é não, né? Emerson Jara. Pergunta boa, né? O apóstolo Paulo, quem colocou essa questão, né? É melhor casar-se do que abrasar-se. Não é isso? Melhor ser casado do que viver abrasado. Boa pergunta, Emerson. Que Deus continue abençoando sua vida, sua casa. Continue conosco aí ao vivo, que nós já vamos responder essa pergunta. Só que antes de responder a pergunta do Emerson, é importante aqui a gente já ter uma ideia do que é o casamento. O que é o casamento? Lembrando que nós vamos aqui à luz da Bíblia, né? À luz da Bíblia. Biblicamente falando, nós não temos um parâmetro para os casamentos, a formalização dos casamentos nos dias atuais, aqui, vamos dizer, no Ocidente. Vamos falar aqui no Brasil, todo o Ocidente em si, boa parte do Ocidente, e vamos citar o Brasil. No Brasil, um casamento, ele é validado por um ato civil, aonde os noivos vão até o cartório e ali é registrado a união daquele casal. É oficializada, como se fosse o nascimento de uma pessoa. Quando uma pessoa nasce hoje em dia, até dentro dos próprios hospitais já estão colocando cartórios. Nasceu a criança, automaticamente o pai vai se dirigir ao cartório, seja dentro do hospital ou seja fora, e vai oficializar o nascimento daquela criança. Isso hoje é uma lei, vamos dizer assim, é uma lei no nosso país. É uma lei na maioria dos países, principalmente nos países ocidentais, né? O casamento é a mesma coisa. Aqui no Brasil, ou na maior parte dos países ocidentais, considera-se uma pessoa ser casada com outra se foi lavrado uma certidão de casamento. Agora, nós temos que entender que a Bíblia Sagrada ela tem um contexto oriental, correto? Então nós vamos aqui à luz da Bíblia entender que um casamento ele era oficializado não por um documento, mas sim pela noite ou pelo ato do sexo em si, que era realizado entre ambos, aquele ato, aquela consumação, vamos dizer assim, daquela união é que oficializava se uma pessoa estava ou não estava casada com a outra. Isso no contexto bíblico, oriental. Até hoje, o contexto oriental, na maior parte, preserva-se dessa mesma forma. Mas eu creio também, bispo, que se a gente for analisar essa questão documental, a gente pode analisar até certa forma pelo seguinte, pelo tanto que a população do mundo cresceu, né? Porque naquela época, né, era muito fácil a pessoa ver que aquele casal, eles tinham um compromisso entre eles.
né? Porque era de certa forma uma manifestação pública, as pessoas se reuniam ali, tinha aquela festa, coisa e tal, e o casamento era consumado através da relação, né? Mas era fato que aquela cidade, por ser pequena, ela via que aquele casal, eles tinham um compromisso entre eles. Mas conforme foi se crescendo, foi se desenvolvendo o mundo, se tornou necessário o documento, até para que não haja, vamos dizer assim, não haja outros casamentos e a pessoa venha defraudar uma a outra, né? Porque a gente vê o seguinte: quantas vezes você não vê na televisão que uma pessoa casou lá no estado tal e foi lá e tentou casar com outra fulana, tentando enganar, né? E nós vemos que se não fosse essa questão de documento, né, a pessoa ela conseguiria, vamos fazer assim, ludibriar o seu cônjuge muito facilmente, né? Tanto que o cartório ele faz esse trabalho, né? Tanto que, se eu não me engano, quando os noivos eles já anunciam seu casamento no cartório, tem um documento lá, se eu não me engano, chama Proclamas, que fica lá para que a sociedade veja que vai ser realizado aquele casamento. E se alguém tiver algo contra, ela se manifesta ali para impedir a realização desse casamento, né? Algo que seria facilmente feito naquela época bíblica, né? Que as cidades eram menores, todo mundo conhecia todo mundo, então seria muito mais fácil fazer isso. Hoje em dia, né, é muito mais difícil a pessoa ela comprovar que o outro seria casado só no falar, no boca a boca, entre os conhecidos, né? Por isso ao meu ver, né, seria mais um dos motivos de se ter um documento, né, que pode ser comprovado, né, no Brasil e no mundo, né? Então a gente entende aqui que existe, vamos dizer assim, dois parâmetros. Existe um parâmetro oriental e existe um parâmetro ocidental. Mas a nossa ideia principal aqui hoje é entender então o que seria um casamento, à luz da Bíblia. O que seria um casamento, uma união. Então, biblicamente falando, nós não temos essa questão documental. É importante salientar isso daqui, porque tem muita gente que está ouvindo a programação, que está participando até mesmo pelo Facebook, e vai querer usar esse fator de não existir uma questão documental dentro da Bíblia, para que ela possa se orientar através daquilo, se espelhar na falta deste fator, de forma que ela possa viver ou fazer o que ela quiser, como ela achar melhor, dizendo que ela tem um fundamento bíblico. Então nós chegamos num consenso então que, biblicamente falando, não existe o fator documental. Isso, a Bíblia não relata diretamente, né? Mas, por exemplo, nós podemos, talvez, a gente entender subjetivamente, quando, por exemplo, tem uma passagem que os fariseus e as pessoas, elas perguntam sobre o casamento para Jesus, que será lícito a pessoa se divorciar. E Jesus fala que foi pela dureza do coração que Moisés deu aquela lei, né? Mas nessa passagem eles falam de uma carta de repúdio, né? Que dá a entender que aquela pessoa que estava se separando dava uma carta que significaria o divórcio, né? Se a gente talvez meditar em cima disso, a gente poderia entender que talvez houvesse também um documento que mostrasse que eles eram casados, né? Mas, igual o senhor falou, né, a gente não encontra na Bíblia uma passagem que fale sobre este documento. A gente pode talvez entender subliminarmente através dessa passagem que Jesus fala, né? Mas, como o pastor bem falou, nós também automaticamente entendemos que a questão documental, ela fez-se necessária a partir do momento que o mundo começa a crescer. A partir do momento que aquele pequeno grupo de pessoas do Oriente
começa a se desenvolver, começa a crescer a nível global, Então, não só nasceu o documento de casamento, como nasceu o documento de nascimento, como nasceu o documento de passaporte, como nasceu o documento de trabalho, né? A carteira trabalhista. Que se nós formos por essa questão de documento, a gente não acha certidão de nascimento também, não? Também não acha. Então é importante a pessoa que está ouvindo agora, a pessoa que está acompanhando conosco pela Rádio Cristaminas, pelo Facebook, está compartilhando, está até mesmo participando, enviando perguntas, e ela pode enviar sua pergunta pelo nosso WhatsApp 61 982618379, repetindo 982618379, ela pode enviar a pergunta dela, mas nós já temos esse primeiro parâmetro. Biblicamente falando, não existia uma questão documental. Agora eu gostaria de ler um texto. A gente tem que responder a pergunta do Emerson, né? Já nós vamos responder a pergunta do Emerson. Só que eu quero ler aqui um texto lá em Gênesis capítulo 29, versículo 20. Gênesis capítulo 29, versículo 20, quando fala sobre o casamento, né? A união de Jacó com a pessoa com quem ele desejava. Ou a gente vai ver que teve um engano aqui também, mas é nesse contexto que eu quero entrar. Lá em Gênesis 29, versículo 20, diz assim: assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então a gente vê aqui, antigamente tinha aquele negócio do dote, né? Até pouco tempo atrás no nosso país também tinha o dote. Quer casar com quem? Com fulana? Ah, fulana, o dote dela é tantos mil. Ah, com ciclana? Ah, com ela é 1 milhão. Aí tinha o dote. Então o dote da pessoa que Jacó amava eram 7 anos de trabalho. O pai da moça disse: ó, você trabalha para mim 7 anos e eu deixo você casar com ela. Você primeiro paga o dote, depois eu te dou ela como seu prêmio. Vamos dizer, para você se casar com ela ser sua esposa e você ser o marido dela. Aí no versículo 21 diz assim: disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Olha que interessante, olha a palavra casamento, casar. Para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. Deu uma festa. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Então, para o amigo que está ouvindo, Jacó queria se casar com Raquel. A moça que Jacó amava e queria se casar era com Raquel. Essa Raquel tinha uma irmã chamada Lia. O que o pai da noiva fez? No dia do casamento, o pai da noiva deu uma festa. Jacó, cheio do vinho. Aí a gente já volta aqui no tema do programa anterior, tá vendo? Assiste lá no ccminas.org.br. Cheio do vinho, dentro de uma tenda, aonde não tinha luz elétrica, não tinha lâmpada, não tinha nada que clareasse. Para ele todo gato era pardo. O que o pai da noiva faz? Coloca a outra filha chamada Lia, a filha mais velha, dentro da tenda de Jacó, e Jacó coabitou com ela. Jacó teve uma relação sexual com ela naquela noite. Quando amanhece o dia, olha o que acontece aqui, versículo 25. Ao amanhecer, viu que era Lia, ou seja, depois que o vinho passou, o efeito do álcool do vinho passou, o dia clareou, que ele olhou para o lado, ele viu que era outra, não era a que ele amava, não era a Raquel. Por isso disse Jacó a Labão:
que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu a Labão: não se faz assim em nossa terra. Dá-se a mais nova antes da primogênita. Então, quando Jacó foi tirar satisfação com o sogro, ele falou: olha, o que você fez comigo? Eu trabalhei com Raquel e você me colocou outra mulher dentro da tenda. Por que a preocupação de Jacó? Porque Jacó sabia que a consumação do casamento era feita pela relação sexual. Então, a partir do momento que ele se deitou com Lia, automaticamente, diante de todos, ele estava casado com Lia. Ele tinha assumido um compromisso com aquela mulher. Ele tinha assumido, diante de todos, um compromisso com aquela pessoa. E ele não podia simplesmente colocar ela para fora de casa, abandonar ela, largar ela, a Deus dará, e como se nada tivesse acontecido. Até porque, né, a Bíblia fala que quando a pessoa tem a intimidade, a relação sexual, ela se torna uma só carne. Uma só carne. Né? Que é o sentido do casamento, né? A pessoa se tornar uma só carne. Por isso que eu fiz questão de abrir o programa lendo essa mensagem, porque as pessoas vão dizer, a Bíblia não diz que não pode ter a relação sexual antes do casamento. Aonde está escrito isso? Aonde está escrito que tem que ter um documento lavrado no cartório? Bom, você não vai encontrar dessa forma, mas você vai encontrar que a partir do momento que existe uma relação sexual, ali aconteceu uma união entre dois corpos se tornando uma só carne, e ali nasceu um compromisso, uma responsabilidade. Responsabilidade é essa que a maioria das pessoas hoje em dia não querem ter. Elas querem ter uma relação sexual com uma aqui, uma relação sexual com a outra ali, mas não assumem um compromisso. E biblicamente falando, nós entendemos dessa forma. Houve uma junção carnal, então passou a haver um compromisso. E aqui nessa passagem também, bispo, a gente pode ver várias etapas. A primeira etapa foi de Jacó falar com a família da pessoa, né? Primeiro Jacó falou com a família dela, aí estabeleceu-se o dote, ele pagou o dote e teve a festa de casamento. Quer dizer, não foi, ele viu ela, já dormiu com ela e estava casado e foi. Teve todo um contexto, teve todo um envolvimento familiar, todo um comprometimento. Isso, ele mostrou compromisso, tanto que a surpresa dele e o medo dele foi justamente por causa disso, por causa do compromisso que ele sabia que ele ia ter. Né? Que, igual o senhor falou, é diferente da pessoa fazer o que a juventude chama hoje de sexo casual, que a pessoa encontra fica com o outro, fica com o outro. Né? O relacionamento, né, que nós vemos desde o começo no livro de Gênesis, foi a pessoa ter um compromisso, né? Ter um compromisso, e isso envolve as famílias. Nós vimos ali, né, que envolveu também Labão, né? Labão, ele foi ali falar sobre a filha dele. Você quer casar com a minha filha, você tem que fazer isso, isso e isso, né? E Jacó, porque amava a Raquel, ele amava ela, ele se comprometeu a fazer isso. E o que a gente percebe hoje, principalmente no mundo cristão, no mundo evangélico, são pessoas que sonham em ter um casamento, elas entendem que um casamento é um compromisso, e elas acabam se entregando, principalmente falando das moças, né, das mulheres, acabam se entregando o seu corpo para o seu namorado, acreditando que depois daquela relação, daquela conjunção, vai haver um compromisso, e na verdade, logo em seguida, ela é abandonada, ela é desprezada. Então vem a frustração, mas a frustração vem por quê? Porque o casamento em si representa esta união de corpos, esta união entre pessoas, um compromisso que é selado entre aquelas pessoas. E quando a pessoa não se preserva hoje em dia, como a própria Bíblia diz que nós devemos preservar o nosso corpo, enfim, porque ele representa o templo do Espírito Santo,
e dentre outras mensagens que nós poderíamos citar, quando a pessoa não faz essa preservação e ela se entrega para o outro, independentemente se é o homem, se é a mulher, enfim, ela se entrega para o outro, então ela está abrindo mão daquele princípio que a Bíblia indica. E quando a pessoa começa a abrir mão dos princípios bíblicos, é onde vem o sofrimento na vida da pessoa. E é interessante, né, bispo, porque a gente vê, igual a gente está falando do mundo ocidental, né? Então a gente vê o seguinte, que essa parte ocidental que foi né, criada em cima das crenças judaico-cristãs, né? Mas a gente vê que de uns 50 anos para cá, mais ou menos, essas questões têm mudado, né? Nós vemos igual essa questão da pessoa se entregar para o outro, né? Antigamente, né, tinha aquela conversa de que o homem chegava para a mulher e falava o seguinte: você tem que provar que me ama, né? Você tem que me dar uma prova. Mas hoje a coisa se tornou tão banalizada que, na verdade, hoje o homem nem precisa falar isso, né? A gente verdade, pastor, tem muita mulher pedindo prova de amor hoje, viu? A gente vê o seguinte, que na verdade a sociedade ela mudou muito, até por causa das questões das revoluções que houveram no mundo, e na questão da mídia também influenciar a sociedade, né? E nós vemos que, infelizmente, essa mudança na sociedade tem tentado entrar dentro das congregações, né? Entrar dentro do meio cristão, né? E, infelizmente, nós vemos isso, e isso nos mostra que as pessoas elas têm se deixado influenciar, né? Porque a gente vê no seguinte: a mídia hoje, se você for ver filmes, séries, você vê nas novelas, você vê a coisa mais normal lá, um jovem se relacionar com a outra jovem, adolescente se relacionar com adolescente, às vezes nem conhece direito, aí já fala que ama, né? Sendo que vamos dizer assim, isso é uma banalização do sexo, né? Vamos dizer assim. Porque o sexo, na verdade, ele faz parte de algo a mais que seria o casamento. É como se ele fosse um componente, né, de uma estrutura total que seria este casamento, né? E nós temos visto que as pessoas, elas, em vez de querer o componente todo, elas têm procurado só uma peça desse componente. Na verdade, eu aqui vocês falando e eu raciocinando, né? Primeiro eu quero mandar um abraço para dona Tânia, lá de Feira de Santana, que mais uma vez está nos prestigiando, nos ouvindo e participando conosco. Ela deixou aqui um texto falando, né, que não pode, que o jovem cristão sabe que não pode, isso é a opinião dela, ela falando aqui, né? Mas que é muito bom esse tema e que, na verdade, as congregações, os ministérios, as igrejas deveriam falar mais sobre esse tema, né? Deveria esclarecer mais para os jovens a respeito disso. Fica a dica, né? Para os líderes que estão ouvindo, enfim. Mas, enfim, eu vou até entrar num outro assunto, mas que tem relação com esse, que eu acho que de repente pode ser tema para um próximo programa, que é o seguinte: será que o fato de até mesmo estar havendo essa falta, porque eu acho que na realidade é uma falta de compromisso com Deus, né, dos jovens, das pessoas com Deus, será que não é por causa onde entra, né, aquela parte do jugo desigual, das pessoas que muitas das vezes, né, isso tanto o homem quanto a mulher, o jovem ou a jovem, a moça, enfim, está na igreja e às vezes essa pessoa começa a ter um relacionamento com a pessoa que ela não professa a mesma fé que ela. E aí se torna uma coisa muito difícil, porque nós estamos aqui hoje, né, nós que namoramos e casamos debaixo da palavra de Deus, né, na igreja, é diferente quando você tem alguém do seu lado
que ela tem a mesma fé que você, ela tem a mesma crença, a base dela também é a palavra de Deus. E muitos jovens, hoje em dia acontece muito, de muitos jovens, pastor, mas é porque na minha igreja não tem homem, é porque na minha igreja não tem mulher para namorar. E às vezes essa pessoa, bispo, ela começa a ter um relacionamento com uma pessoa lá de fora, com a pessoa do mundo, e às vezes é onde ela acaba deixando que o compromisso dela com aquela pessoa se torne mais importante do que até mesmo o compromisso que ela tem com Deus. E aí muitas das vezes ela cai, e aí é onde depois ela volta, ela retorna, trazendo as marcas, as feridas. Porque como eu acho que foi o pastor que estava falando aqui, muitos, falam, eu vou ter a relação com essa pessoa e a partir disso a gente vai ter um compromisso, eu vou casar com essa pessoa. Então, entre aspas, eu não vou estar cometendo pecado, porque eu vou casar com ela. E aí é onde que na maioria das vezes acontece o contrário. A partir do momento que a mulher se entrega, que a moça se entrega para o rapaz, ou até mesmo, já ouvi casos de ser o contrário do rapaz, porque tem muito rapazes, muito homens sérios, que querem levar a vida diante de Deus, e aí depois que acontece, aquela pessoa já não quer mais a outra, o compromisso dela, na verdade, em vez de começar, acaba. Bom, na verdade, dentro das palavras que a pastora disse, eu acredito que a gente pode fazer aí fazer alguns puxadinhos, colocar acrescentar alguns acréscimos. Eu entendo da seguinte forma, já que a gente está entendendo aqui, nesse nosso debate, nessa nossa conversa, que o casamento ele significa um compromisso entre duas pessoas. Então essa palavra compromisso, trazendo para o nosso entendimento, todo compromisso ele vem antes da execução. Ele tem que acontecer antes da execução. Se nós falarmos do meio comercial, quando alguém se propõe a trabalhar para o outro, antes dele trabalhar para o outro, é firmado um compromisso, seja numa carteira de trabalho, seja num documento, num papel, ou seja com um adiantamento de pagamento, seja de alguma maneira, mas é firmado um compromisso. Se a gente observar na nossa vida, no nosso dia a dia, toda vez que existe um compromisso, esse compromisso ele é executado. Ele é firmado compromisso antes que o objeto daquele compromisso seja realizado. E isso seja realizado. E isso para garantir os direitos. Para garantir os direitos. Porque a gente pode analisar o seguinte: se não houver esse termo de compromisso, quer dizer, uma das partes pode lesar a outra, quebrar de um momento para outro, pode fazer o que quiser a qualquer momento, porque não tem algo que assegure, que firme esses compromissos. E é isso que tem acontecido hoje no mundo e dentro da igreja. Quando uma pessoa ela se propõe a realizar o objeto do compromisso antes que haja o compromisso, ela está também se abrindo, no sentido de se desprotegendo de toda e qualquer responsabilidade futura. Ela está entregando o seu direito. Se ela não se preocupa em firmar um compromisso antes, ela também não pode reclamar depois. Ela não pode, meu Deus, eu achei que fulano, ele me amava e eu me entreguei para ele e agora ele não quer nada comigo. Claro que ele não quer, não tem compromisso, não foi firmado um compromisso. Agora, quando existe um comprometimento, eu vou namorar com você, eu quero formar uma família com você, eu estou me casando com você. Aí depois que é firmado o compromisso, aí a pessoa fala, então eu também estou me entregando a você. Então agora nós que éramos dois, vamos nos tornar uma só carne.
Então, se a gente for olhar no nosso entendimento atual das coisas, e de mundo também, e de mundo, desde quando o mundo é mundo, desde quando o mundo passou a existir, sempre tem que se firmar um compromisso antes da atividade que faz parte daquele corpo, daquele compromisso. E aí, bispo, a gente entra no contexto de antigamente, porque antigamente tem até aquela história que não precisava assinar nenhum documento. Pegasse um fio do bigode, era compromisso. A palavra da pessoa valia. Hoje a pessoa fala uma coisa, muda falando também. Quer dizer, hoje tem que ter a assinatura de um documento. Eu até brinco que hoje as pessoas têm uma facilidade muito grande, né? Em amar e desamar. Você encontra a pessoa hoje, ela está amando um, amanhã você encontra, ei, fulano, ela já está amando o outro. Pois é, e aí o que a gente escuta hoje em dia? Né? A pessoa fala assim, não, fulano casa comigo, não vou casar com você não, a gente se junta. Aí você pergunta, por que se junta? Porque se tiver que separar não tem problema nenhum. É fácil, né? É fácil, quer dizer o quê? A pessoa está dizendo que ela não quer ter um compromisso, ela não quer ter um vínculo. E aí dentro também do que a pastora falou sobre a questão do jugo desigual, isso daí já é desde a Bíblia antiga. Desde o texto antigo, o que Deus dizia para o povo de Israel? Não se case com pessoas de outras nações. Não tenha relacionamentos com pessoas de outras nações. Deus já estava dizendo, se a pessoa pensa diferente de você, se a pessoa pensa a respeito de Deus diferente de você, se a pessoa não tem os mesmos princípios que você, o que você quer fazer com ela? Mas nisso, bispo, a própria pessoa se engana, na verdade. Ela arruma uma desculpa para ela mesma, falando o seguinte: não, eu vou namorar com ele porque eu vou ganhar ele para Jesus. Deus está colocando isso no meu coração. Eu tenho que ganhar ele para Jesus. Ganha andando, ora Jesus. Primeiro ganha, né, pastor? Primeiro ganha a pessoa para Jesus, depois você começa a namorar. Mas essa questão do compromisso é interessante, que nós vemos que muitos cristãos, eles estão iniciando o sexo sem compromisso, vamos dizer assim, falando o seguinte: olha que detalhe interessante, o sexo sem compromisso, tá vendo? O compromisso depois. Mas às vezes falando o seguinte: mas a gente vai namorar, a gente vai casar, então vamos. Aí, mas é engraçado que aí a pessoa ela arruma as desculpas até por esse fato da gente ver que na Bíblia, né, era consumado o relacionamento através do sexo, mas na hora de descartar a pessoa não pensa nisso. A pessoa ela pensa no seguinte: eu não sou casado mesmo, eu não sou casado no papel mesmo, então não tem nada que me segure com isso. Você vê que a mesma desculpa que a pessoa arruma para entrar, né, facilmente nesse relacionamento, sexo casual, vamos dizer assim, é a mesma desculpa que a pessoa arruma para sair, né? Eu não casei mesmo, não tem nenhum documento que prove isso, e não era de Deus, né? Não era de Deus, né? Quantas pessoas que elas depois que elas se aproveitam, que elas se esbaldam, ela fala assim: não era de Deus mesmo, então agora eu vou buscar, Deus vai falar no meu coração, eu vou buscar uma pessoa de Deus agora. Pois é, e o interessante dessa parte aí que o pastor disse, né? Não era de Deus e não sei o que e tal. E se a gente voltar nos tempos antigos, como a gente está falando aqui da Bíblia, pautado na Bíblia, uma vez que alguém sabia, por exemplo, no caso da mulher, que ela já tinha tido um relacionamento sexual com alguém e ela não era mais virgem, vamos usar esses termos bíblicos aqui, ninguém queria saber dela. Verdade, dificilmente. Ela era desprezada. Por quê? Porque subentendia-se que aquela mulher não valorizava o próprio corpo dela, não valorizava o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Ela não entendia que mais importante era o compromisso do que o ato sexual propriamente dito. O ato sexual seria, como o pastor bem diz, um complemento ou um item
daquele compromisso que foi firmado entre aquelas pessoas, aquele casamento, vamos dizer assim. Então, é muito importante as pessoas entenderem aqui. Estou vendo que está aumentando ali a audiência pelo Facebook. Inclusive, você pode continuar compartilhando e mandando suas perguntas. Eu quero. Tem uma aqui no Facebook dizendo, ó, nem crente nem ninguém, porque é pecado. Mas vamos com cuidado, né? A gente tem que ir com cuidado para a gente poder. A pergunta do... Nós vamos responder agora. A pergunta dele está lá em 1 Coríntios, não é isso? 1 Coríntios, capítulo 7, é isso mesmo, pastor Antônio? Isso, capítulo 7, no versículo 8. No versículo 8 aqui, ó, que ele fala, Paulo fala: e aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Então subentende-se que naquele momento Paulo estava solteiro, né? Subentende-se, né? Naquele momento. Versículo 9 diz assim: caso porém não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Na verdade, a gente pode ter algumas interpretações aqui dessa palavra abrasado, né, pastor Antônio? Porque se a pessoa lê aqui, ela já entende logo assim, ó, é porque ela está tendo um relacionamento sexual com alguém. A pessoa já tem um entendimento direto assim, ó. Ela está, ainda fala, né? Tá se prostituindo, está em pecado, está fornicando, está não sei o quê. Ela caminha num sentido único, num sentido como se não houvessem outras formas de entender. Como a gente sempre fala aqui, a Bíblia ela foi traduzida no Novo Testamento do grego para o latim e do latim para muitas outras línguas que hoje existem como o português. Então a gente tem que interpretar não de uma forma abstrata, mas a gente vai tentar buscar da melhor maneira possível. Então Paulo está dizendo, ó, caso porém não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Pastor Antônio, o que o senhor entende? Então, eu entendo que abrasado é uma pessoa que, vamos dizer assim, ela está quase tendo a relação com a pessoa, né? Primeiro a gente tem que entender, esse capítulo todo, o título até diz, né? Respostas a perguntas acerca do casamento. Então aqui já nos dá a entender que Paulo está falando de um compromisso que seria esse casamento. Exatamente. Né? E aqui quando Paulo ele fala, aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo, a gente tem que entender o porquê que Paulo ele vivia naquele estado. Né? Paulo era perseguido. Paulo ele não poderia parar numa cidade que eles matariam ele. E como é que ele iria formar uma família dessa forma? Correndo de um lado para o outro, né? Teve uma cidade que tiveram que baixar ele pela janela num cesto ali para ele fugir escondido. Imagina, baixa ele, depois tem que baixar as filhas, depois tem que baixar a esposa, depois tem que baixar a sogra, aí vai, aí não teria como. Então ele e muita gente interpreta que como Paulo era solteiro, então todo sacerdote tem que ser solteiro. Até tem, né? Como se fosse uma regra, né? E a Bíblia desde Gênesis, a Bíblia nos deixa claro que não é bom que o homem viva só, né? Mas aí a gente indo pro cerne dessa pergunta aqui no versículo 9, né? Caso porém não se dominem, quer dizer, se a pessoa não consegue se conter, se ela está namorando, está num relacionamento, e ela já não está aguentando mais. Não está tendo controle do corpo dela. Isso. Vamos dizer, do instinto humano dela, ela deseja a prática sexual, e como ela tem um entendimento da palavra de Deus, que a partir do momento que existe uma prática sexual, deve haver um compromisso, então seria isso que Paulo estava dizendo. Já que você não está se controlando, então se case. Porque você se casando, firmando um compromisso com aquela pessoa, você não precisa viver
viver abrasado mais. Isso, e viver abrasado já mostra que em qualquer momento a pessoa pode ceder ao instinto dela, porque é um instinto natural humano, né? Todo homem ele sente, todo homem, vamos dizer assim, né? Sente atração pela mulher, a mulher pelo homem. Então a pessoa, se ela não se controlar, realmente não vai estar. E a pergunta é, será que ela está disposta a assumir um compromisso com aquela outra pessoa? Se não está, minha opinião agora, pessoal, sai fora. Se não está disposta a assumir um compromisso com aquela pessoa, sai fora. Até porque, bispo, Sai da vida dela. Procura alguém que a pessoa está disposta a assumir um compromisso. Por quê? Porque pode ser que ela vai ferir aquela outra pessoa. Pode ser que aquela outra pessoa vai se entregar para ela, para outra, acreditando que vai haver um compromisso. Como a gente atende muitas pessoas na igreja, desesperadas, porque chega, eu me entreguei, porque eu achei que ele ia assumir um compromisso comigo, ele falava que ia casar comigo, ele falava que ia querer um compromisso, e não quis nada comigo. Depois que eu me entreguei, acabou, ele nem atende meu telefone mais. E na verdade, bispo, acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala nesse assunto abrasado, né, de casar, porque eu particularmente acredito que os senhores também já ouviu, já passou muito por situações assim, que a pessoa chega e diz, eu vou casar, mas fulano, você pensou direitinho o que você quer? Eu vou casar porque é melhor do que eu pecar. Mas aí a gente percebe que nunca se ouve, isso não sou eu, pastora Wanda, que estou falando, se você for pesquisar, nunca se ouve na história tanto divórcio dentro das igrejas como está existindo. Mas é porque, pastora, o povo quer casar para fazer sexo. Sim, mas é isso que eu É para estar legalizado, né? Legalizado. Sim. Eu estou legalizado. Agora eu posso fazer sexo com ela, e se eu não quiser mais, eu descaso. Eu continuo legalizado. Aí casa de novo. Aí já tá surgindo outro E aí tema. tem gente aí que às vezes está até no altar da igreja e casou 10 vezes, casou 2, casou 3, casou 4, casou 5. Meu irmão, minha irmã, me desculpe, você está querendo fazer sexo com a pessoa então, e quer uma desculpa, quer um documento para dizer que está legalizado? Peraí, rapaz. porque... Casamento é compromisso. É compromisso. Casamento é compromisso. E até porque, bispo, ou então tem muitas pessoas que casaram e hoje elas vivem no casamento um fardo. Um fardo como, eu casei, mas não era aquela pessoa. Não era, e eu descobri que eu não amo mais ela, mas eu casei. Então eu costumo falar muito que eu acho que tudo começa no namoro. Como assim começa no namoro? A primeira coisa que eu acho que o jovem, que a pessoa que tem como base a Bíblia, ela tem que entender que o namoro dessa pessoa é diferente da pessoa que está lá fora. Então, mas vamos generalizar aqui, vamos falar só jovem, não. Paulo fala que os viúvos e os solteiros. Então ele está falando de jovem, mas está falando também de senhor, de senhora, de adultos, pessoas que estão solteiras, pessoas que estão viúvas. O parâmetro é o mesmo, né? Então, deveria ser o mesmo. Então eu diria, consertando o que o senhor disse, então eu diria o seguinte: seja essa pessoa, enfim, os solteiros, vamos supor assim, que tem como base bíblica, tem que voltar e ver, o que é o namoro, para que é o namoro? Para que também não se exceda e não faça algo que talvez não esteja na hora por causa de um momento, por causa simplesmente do sexo. Porque também, gente, o casamento, eu costumo dizer, me desculpa até a forma de dizer, mas eu acho que o sexo no casamento, ele é um bônus, é a parte boa, mas o casamento não se resume só no sexo. Isso, é isso que eu ia quase interromper a senhora para falar justamente isso, né? Porque hoje em dia nós temos uma visão que ela é vendida pela televisão, pelas novelas, pelos filmes, porque, como até nós dissemos isso anteriormente, o sexo é uma das partes do casamento. Sim, é até interessante que as pessoas elas falam assim: eu tenho que fazer sexo com ela para saber se é bom, para saber se a gente dá certo. Sim, eu conheço. Mas a pessoa ela se esquece que o casamento também tem a amizade, sim, tem o perdão, o companheirismo, tem todas esses compromissos. Isso, esses compromissos. Aí a pessoa, é engraçado que a pessoa não quer desenvolver esses outros compromissos, ela quer só o sexo. É onde não dá certo. E se a gente for analisar, o sexo
vamos dizer assim, é um dos motivos que tem a menor taxa de divórcio. As pessoas se divorciam por quê? Por incompatibilidade de gênero, por causa de filhos, por causa de família, por causa de vida financeira. O menor motivo é por causa de sexo. É verdade. E as pessoas, elas não analisam isso, elas acham que não, eu tenho que saber se é bom, se a pessoa é isso, se Na verdade, pastor, eu não sei com o senhor, mas eu inclusive já atendi pessoas que dizem assim, eu me separei, pastora, e na realidade, na cama a gente até se dava muito bem. E aí é onde entra a parte que o senhor está falando. Tipo, a parte do sexo era o de menos. Mas foram os outros compromissos ou as outras faltas de compromisso que fizeram aquele casamento acabar. Então eu falo muito isso, que a pessoa ela tem que ter muito cuidado com esse vou casar para não viver abrasado. Isso é o que a gente mais, nos últimos tempos, é o que eu mais escutei no meio de pessoas solteiras em igreja, em lugares, pessoas até mesmo que fazem parte de outro ministério, quando vinha conversar comigo, eu vou casar. Gente, tem que ter muito cuidado, porque a maior causa hoje dos divórcios é isso. E outra, bispo, tem muitas pessoas, agora trazendo pro meu lado, pro lado da mulher, tem muitas pessoas hoje que estão casadas e ela tem, inclusive, o sexo como um fardo também. Tipo, pastora, e vai lá naquela palavra que diz, né, que a mulher ela não é dona do seu corpo, que o homem também não é. Ai, pastora, misericórdia, a pior hora para mim que existe é a hora que o meu marido me procura. Mas engraçado que a maioria das pessoas que dizem isso, elas tiveram uma relação antes do casamento. E antes do casamento, a hora do sexo era a melhor hora. Mas aí o senhor vê que depois do casamento, a hora do sexo se tornou para ela um martírio. Sabe? Ela, como se diz, eu vou, mas eu fico doida que termine logo. Eu estou falando assim de uma forma bem clara, porque os jovens das igrejas, das nossas igrejas, eles têm que parar para analisar e não ter vergonha, né? Eu costumo dizer muito isso, pastor. Os jovens, os solteiros, antes que o bispo me corrija de novo, não tem que ter vergonha de procurar o seu pastor, a sua pastora, enfim, a pessoa de sua confiança no seu ministério, para falar a respeito desse assunto. Vergonha a pessoa deve ter depois do casamento, de procurar para falar que não deu certo, por causa disso, que ela deve procurar sim, tirar as dúvidas. Namoro, gente, é para se conhecer, namoro deve ser uma coisa gostosa, deve ser um momento gostoso. Eu até brinco, né? Eu gosto muito dessa parte dos solteiros, porque eu não tenho vergonha de falar desse assunto, quem me conhece sabe disso. E eu falo muito que se você está namorando, evite ficar só com a pessoa. Nós somos seres humanos, todos nós passamos por um momento de namoro aqui, e a gente sabe que é difícil. É difícil por causa dos hormônios, é difícil porque entra a parte espiritual, entendeu? Do inimigo de tentar para você cair, porque ele sabe que se você casa, trazendo esse fardo, esse peso, o seu casamento tem grande chance de não dar certo. Então, não tenha vergonha, converse com o seu namorado, com a sua namorada, converse assim sobre sexo, evite ficar sozinho, converse com o seu pastor, converse com a pessoa da sua igreja, fale a respeito disso, porque quando você fala, você tira dúvida, você é esclarecido, e por mais que você esteja passando por um momento, porque eu costumo dizer, tudo existe um propósito de Deus, e eu creio que nesse momento tem pessoas nos ouvindo, nos assistindo, que talvez ela está vindo com esse cargo, com essa dor, com esse tormento, de talvez não estar nem conseguindo ficar perto do namorado ou da namorada, porque tem sido difícil, porque tem vivido momentos difíceis, de não aguentar. E quando a pessoa fala, quando ela busca essa ajuda, principalmente quando o casal busca essa ajuda, tudo se torna mais fácil dela lutar contra isso, mais fácil dela vencer isso, dela descobrir o quão é maravilhoso esse momento de conhecer a outra pessoa. Mas aí isso entra bastante nesse termo que a senhora falou, do jugo desigual. Por quê? Porque às vezes a pessoa estava se guardando para aquele momento, né? Estava se guardando, mas aí ela tem relacionamento com uma pessoa que tem relacionamento contínuo, né? De uma rotina mundana, vamos dizer assim. Aí quando os dois se casam, os dois têm relacionamento antes, aí eles se casam por obrigação. Mas aí pelo fato de ter essa desigualdade,
Muitas vezes acontece isso, porque um acha que tem mais experiência que o outro, aí um não agrada o outro, aí começa a ter essas discordâncias. Mas quando os dois eles se mantêm e os dois casam dessa forma, então eles aprendem um com o outro. Então um tem a paciência com o outro, né? O que nós não vemos ali. Então, finalizando aqui a pergunta do Emerson, tem mais perguntas aí, pastora Valéria? Comentários das pessoas que estão participando do programa. Enfim, no WhatsApp também, mande a sua dúvida, a sua pergunta pelo WhatsApp. É 61 prefixo 98261-8379. 6198261-8379. Finalizando então aqui sobre a pergunta, a colocação do nosso amigo aí Emerson, essa questão de viver abrasado é a pessoa que não está se contendo, é aquela pessoa que já está se explodindo, já não está mais suportando estar perto da outra e na verdade ela não tem certeza se quer ter um compromisso com a outra e que ela sente desejo é só de fazer sexo com a outra. Então nós entendemos que esse abrasado é um desejo que está explodindo dentro de alguém, e Paulo diz: já que você não está suportando e você tem certeza que é essa pessoa que você quer ter um compromisso, então se case. É como se fosse uma ordem, né? Decide de uma vez. E se não é uma pessoa que você quer ter um compromisso com ela, sai fora. E lembrando, bispo, sai fora para não prejudicar a vida da pessoa também depois. Para a pessoa às vezes carregar uma tristeza no coração dela o resto da vida dela, porque nós sabemos que isso acontece muito. Tenho certeza que tem pessoas que são psicólogos, que assistem aí o programa também, outras que fazem curso de psicologia e atendem um tanto de gente assim, que é frustrado por causa de algo que aconteceu e magoa. Vale muito ressaltar, né, sobre o tema que a gente está falando aqui, que o sexo ele é bom, ele é maravilhoso, ele é para ser feito como Deus, né? Como a gente está falando aqui, mas ele é um momento e passa, né? Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, mas eu não aguento. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Você pode estar não aguentando, mas esse momento vai passar. Se ela fizer sexo, vai passar, e se ela não fizer, também vai passar. O problema é que quando, por causa deste momento, a pessoa faz uma besteira pro resto da vida dela. Algo que ela pode se culpar, né? E então, pastora Valéria, tem comentários aí, tem pessoas participando, pessoas que deixam aí a opinião delas, pessoas que deixam perguntas. Fique à vontade aí, pode colocar aí as ponderações dos nossos amigos ouvintes. Você que está nos ouvindo pela Rádio Cristã Minas, inclusive nós aceitamos sugestões de temas. Aqui a gente não tem medo não, aqui é cajado na muleira. Aqui pode vir o tema que for, o problema que for, que a gente vai fazer igual o Neymar, vai matar no peito e botar pro gol. Pastora Valéria, fica à vontade, por favor. O Emerson Jara, ele colocou aqui que ele fala de Presidente Epitácio de São Paulo, lá de São Paulo. Que bacana, Presidente Epitácio, eu já ouvi falar nessa cidade, de São Paulo, que legal, e ele acompanha pelo Facebook, Facebook. Que bacana, Emerson. Você pode baixar aí também o nosso aplicativo da Rádio Cristã Minas, porque nem sempre você vai estar nos acompanhando pelo Facebook, né? Não somente esse programa Cajado na Muleta, porque nós temos outros programas, tem também os cultos, né, que a gente transmite ao vivo pela Rádio Cristã Minas, tem outros debates que a gente faz, outras programações que a gente faz pela rádio, né? Tem estudo bíblico pela Rádio Cristã Minas. A leitura da Bíblia, que passa sempre às 10 horas da manhã, às 18 horas. É uma programação bem completa, né? Tem a tarde de louvor, né? Momento de adoração. Então baixa o nosso aplicativo também, Emerson. E um abraço grande aí para Presidente Epitácio, no estado de São Paulo. Pode ficar à vontade, pastora Valéria. Eu estou vendo aí que tem muitas pessoas que estão participando. Parece que eu vi a Eliana Tavares fez algum comentário aí também agora. Eu estou vendo aqui pessoas participando pelo Facebook, pessoas que estão participando também pela Rádio Cristã Minas. Então pode fazer aí as colocações das pessoas que estão participando, o nome das pessoas que estão assistindo ao vivo. Fica à vontade. Tem um comentário aqui da Nayara Bueno, de São Paulo. Ela diz que infelizmente hoje o sexo perdeu o seu valor. Ele é tão sagrado, pois não se fala mais em ter compromisso para sim ter relação. Ela
Ela deixou seu comentário aqui na live do Facebook. E as pessoas estão acompanhando aqui pelo Facebook. E eu peço para os ouvintes estar mandando perguntas pelo WhatsApp. Pode mandar o seu áudio, pode mandar a sua dúvida. Tá ok? Que a gente vai tirar aqui o esclarecimento para vocês. E tem gente que fica com vergonha, né? Dá mais sobre esse tema, né? Dá mais sobre esse tema. Deixa só rapidinho aqui, a Silvana. Já tá quase na hora de acabar, tá na hora de acabar o programa. E aí, pode acabar já o debate? Porque não tá tendo pergunta, não tá tendo. As pessoas ficam com vergonha. Tem que pegar uns temas então mais as pessoas simples, né? As pessoas têm comentado que tá gostando, mas eu acho que é porque o tema realmente deixa as pessoas constrangidas. A missionária Silvana. Agora ao vivo aí pela Rádio Cristã Minas deve ter mais de 500 ouvintes ao vivo, né? Mais de 500 pessoas acompanhando ao vivo agora pela Rádio Cristã Minas. Vocês sabiam que pelo Facebook tem centenas e centenas de pessoas? Só que quando alguém abre o Facebook lá e fala assim, não, estou vendo aqui 25, 23, 22, mas é porque só computa o número de pessoas que estão vendo se ela clicar no vídeo e abrir o vídeo para ela na tela, o vídeo na tela toda. Porque se você abrir o Facebook, você vai passando o dedinho assim, ó, e tá vendo que tem um vídeo lá, alguém falando, e você não clica no vídeo, dá para você ouvir e assistir, não computa ali não, mas depois computa tudo, né? O número de visualizações, né? Pois é, Bispo, deixa eu mandar abraço para todo mundo que está nos assistindo aqui pelo Face, que eu dei uma olhada, a dona Meire, senão depois esse povo todo briga com nós, você sabe, né? Tem várias pessoas, a Nayara que nos acompanha todos os programas, beijo para você, Nayara, e... Silvana, a missionária Silvana, ela colocou aqui que tema muito bacana. Ela disse que inclusive vai pregar sobre esse assunto na igreja dela. Olha que bacana, muito bacana, isso é gratificante, né, pra gente. Está somando na preparação de ensinamentos na igreja, né? Isso é bom, né? Palavra boa, vou pregar sobre esse tema. E outras pessoas também que estão dizendo aqui que esse tema é muito bom, e expondo, né, o que você pensa. Mas eu achei muito interessante a missionária postar, fiquei feliz, porque é sinal que tem muitas pessoas que estão aproveitando, né, os ensinamentos que estão sendo. O debate, né, na verdade é um debate aqui, e abraço é uma formação de ideias. Abraço para a senhora missionária, ela falou que está com saudade da gente, manda um abraço para ela. Um abraço, missionária Silvana, que Deus abençoe a senhora, toda a família da senhora, todo o povo, né? As ovelhas que Deus tem enviado aí para o aprisco, para o trabalho de vocês, que Deus continue abençoando poderosamente em nome de Jesus, né? E eu acho que a gente já pode terminar o programa, né? Ninguém quer falar com a gente, né? E eu acho que a gente já esclareceu. Deixa eu só dar um dado aqui. Lembrando, gente, você pode fazer a pergunta pelo WhatsApp, você pode, se você não quer se identificar, só você escrever ali, né? Que você não quer se identificar. Então manda o áudio direto. Ó, minha pergunta, eu falo de Castanhal. Castanhal no Paraná, sei lá onde é que é isso. Castanhal, sei lá. Minha pergunta é essa, né? Dá pra ter uma ideia, né? Mas deixa eu só dar um dado aqui, que eu estou tentando dar esse dado aqui desde o começo. Então, é uma pesquisa de 2014, feita pela BPEC, né, que é o Bureau de Pesquisa e Estatística Cristã. Essa pesquisa, ela é feita anualmente, está sendo feita esse ano também, chamada de O Crente e o Sexo. Ela é feita no mundo todo. E esses dados aqui, eles são do Brasil. Eles fizeram a pesquisa com 6.721 solteiros evangélicos, homens solteiros evangélicos. Destes, 66,13% já praticaram sexo, solteiros, né? E desses, 64,58% continuaram depois de se associarem a uma denominação. Quer dizer, mesmo depois deles entrarem, vamos dizer assim, na denominação, numa igreja, no templo, né? Numa denominação, mesmo assim eles continuaram com essa prática antes do casamento, né? Nós vemos aí o quanto que esse costume secular ele está entrando, né, naqueles que
que deveriam ser separados para Deus, né? O que a gente quer frisar aqui hoje, né, pastor? Não é o que você deve ou não deve fazer da sua vida, até porque a vida é sua, você faz o que você quiser. O que a gente quer frisar aqui hoje é que a Bíblia orienta que a prática do sexo, ela deve estar presente na vida de alguém que assume um compromisso com outra. Assume um compromisso com outra, até porque os dois se tornam uma só carne. Porque se ela não é algo pautado em um compromisso, então passa a perder o sentido pelo qual o sexo foi criado. Mas a pastora Valéria quer falar ali, tem alguém querendo falar com a gente aí. Fala comigo, fala que eu te escuto. O Mateus de Brasília, ele envia sua pergunta. Se há relação entre um casal, mas há compromisso, no caso esse compromisso da pessoa que é o famoso se ajuntar. Eles estão morando junto, mas não tem uma certidão, não tem um documento que declara o casamento. Ele queria saber como isso pode ser visto biblicamente falando. Então, Mateus, aí a gente vai entrar numa questão que a primeira pergunta a se fazer é: este casal passou a estar juntos, a morar juntos? Podemos chamar de ter um casamento também, não tem um documento, mas é um casamento, porque existe ali um compromisso, vamos dizer assim, eles estão morando juntos, constituíram uma família. Esse casal passou a ter essa prática antes de conhecerem os ensinamentos bíblicos ou depois? Se foi antes, o que a gente aconselha, lógico, biblicamente falando, é que a partir do momento que a pessoa passa a ter entendimento, ela deveria seguir aquele entendimento, aquele ensinamento bíblico. Se ela entende que a relação sexual, o convívio sexual, simboliza um compromisso, representa um casamento, biblicamente falando, a consumação ali representa um casamento, então por que não se casar? Por que não oficializar aquela união? Pelo contrário, se torna até um dever, até porque a Bíblia fala que nós devemos respeitar as leis de Deus e as leis dos homens. Se hoje, no nosso país, vamos falar do nosso país, né? Porque como a gente falou do Oriente Médio é diferente. Lá a pessoa é como se fosse antigamente em muitos lugares. Tem um dote, ela paga o dote, ela tem um relacionamento sexual, está consumado o casamento, não tem papel, não tem nada. Mas se no nosso país hoje existe uma lei que diz que um casamento é oficializado através de um documento, então se a pessoa entende hoje ser um cristão, um crente, que ela tem como regra de fé a Bíblia, então ela deveria se consertar na lei dos homens, ir lá e oficializar o casamento dela, ter um registro documental. Agora, se essa pessoa ela se junta, ela vai morar junto, ela tem um convívio, um relacionamento sexual com a outra pessoa, já tendo amplo conhecimento da Bíblia, dos ensinamentos bíblicos, então a gente pode considerar essa pessoa o quê? Querendo tapar o sol com a peneira? É aquela pessoa que sabe o que deveria fazer, mas não faz, sabe como deveria se comportar, mas não se comporta. Poderíamos entender então como uma pessoa que sabe que uma vez que ela é casada, não estou generalizando, estou dando apenas um exemplo, sabe que uma vez ela é casada, ela não deve mais frequentar casas de prostituição como antes ela fazia quando era solteira. Estou falando isso aqui, é a pessoa no geral, sabe que ela tem um compromisso com alguém, ela vai continuar frequentando o ambiente e tendo relacionamentos com outras pessoas, ela tem um entendimento que aquilo não é correto. Então a pessoa que aprende o contexto bíblico, as coisas de Deus, e mesmo assim depois ela se propõe a viver uma vida com outra pessoa, uma vida de um relacionamento sexual ativo, e ir morar com a pessoa já tendo conhecimento da Bíblia,
é como se fosse tapar o sol com a peneira, pastor Antônio? Com certeza. E a pessoa tem que entender o seguinte também, né, bispo? Às vezes a pessoa, ela se detém nisso achando assim que ela tem que fazer uma festança, ela tem que fazer aquelas festas luxuosas. Não é necessário isso. Ela simplesmente ela casa no cartório e depois ela passa na igreja e pede que faça uma oração lá para abençoar, mas a pessoa muitas vezes ela quer fazer uma coisa muito grande e vendo que ela não tem condição de fazer aquela festa e de fazer alimentar todos os amigos, de fazer aquilo, aí ela nutre aquilo no coração dela e vai empurrando. Ela fala, não vou me casar porque eu não tenho condição. Não tem condição de fazer. Sendo que um casamento hoje é R$300. Então, e às vezes ela anda lá com um celular de R$1.000 e não pode fazer o casamento. Oficializar o casamento. Não pode, fala que não tem condição de oficializar o casamento. Então, é uma coisa que a pessoa deve meditar nisso então, né? Porque se ela gasta o dinheiro com várias coisas que não vai trazer um benefício duradouro para a vida dela, porque ela não pode, né, economizar de pouco a pouco, fazer alguma coisa para que venha regularizar esse casamento. Agora, uma coisa interessante sobre a festança, é muito curioso isso. É muito curioso. Sabia que tem gente que quer casar só por causa da festa? Eu quero casar. Por que você quer casar? Porque eu quero fazer uma festa que vai marcar. Se observarmos, a maior parte dos divórcios que existem tem festança. Verdade. Olha aí os grandes artistas, jogadores de futebol e por aí vai, que faz aquela festança, palácio, não sei o que, festa de não sei quantos R$1.000, R$1 milhão e não sei o que, e tudo muito bonito, deslumbrante, né? Como temos exemplos aí recentes aí de grandes artistas famosos. O casamento dura uma semana, um mês, 6 meses e acaba, separa. Você quer fazer uma festança? Você quer casar por causa da festa? Vai fazer a festa, meu filho, não case não. Eu quero casar por causa da festa. Então, faz a festa sem ter um casamento, sem casar. Entendeu? Faz a festa pra você. Você quer fazer uma festa porque eu quero. É seu aniversário? Não. Se é casamento também não. O que você está fazendo agora? Porque eu quero. É meu sonho, faça a festa. Faça a festa. Aí as pessoas confundem, né? Não, eu só vou casar se eu puder fazer a festa. Então, peraí, você quer casar ou quer fazer a festa? Ela quer fazer a festa para agradar os outros ainda, né? O que a gente sabe que toda festa sai a pessoa reclamando, né? Aquela coxinha estava muito fria, que refrigerante já estava sem gás, e isso, aquilo. E a pessoa que fez fica chateada. Não faça! Não faça, não quer ficar chateado, não faça. Não é verdade? Tem mais gente participando aí, que a gente já vai terminar o programa. Esse programa de hoje foi muito bacana, né? Estamos aqui já há 1h e meia, né? Ao vivo já, 1h30 ao vivo no programa Cajado na Muleira. Segunda-feira que vem tem mais, né? Você que está assistindo pelo Facebook, compartilha aí agora esse vídeo. Já clica em compartilhar aí, ó. Já clica aí, é fácil demais. Tem um botãozinho a compartilhar. Já seus amigos vão assistir também. Eu tenho certeza que vai somar muito na vida das pessoas. Você que frequenta alguma igreja, eu tenho certeza que os seus colegas da igreja vão assistir, vão gostar muito também do programa, né? Do debate. O debate de hoje foi sexo antes do casamento. Crente pode, crente não pode. O que a Bíblia diz? Então, o pastor Antônio, no meu entendimento aqui do nosso debate de hoje, do pouquinho que eu tenho conhecido da Bíblia, não conheço tudo, ninguém conhece tudo, a Bíblia se renova dia após dia, né? A interpretação, a revelação do Espírito Santo, enfim. Então, no meu entendimento o sexo significa um compromisso. Se é um compromisso, então primeiro se faz o compromisso, depois se pratica o sexo. Por quê? Porque quando a pessoa não quer assumir um compromisso, aquilo dali, ao invés de ser benéfico para a vida dela, pode até se tornar maléfico. Quantas pessoas nós conhecemos hoje que estão doentes com o vírus da AIDS, ou até com outras enfermidades, outras doenças, talvez até incuráveis aos olhos da medicina, porque praticaram
o sexo sem um compromisso, E né? não sem um só... casamento, solidificar com qualquer um por aí, né? E não só essa questão da doença, bispo, como várias questões na sociedade, como abortos por causa de crianças indesejadas, crianças de rua que são geradas por causa dessa atividade sexual sem um casamento. Colocação interessante, né? Porque quando existe um casamento e acontece uma gravidez, todo mundo festeja, comemora, é uma bênção, nossa, e tal, todo mundo sonha, uma alegria. Quando acontece uma gravidez por um sexo que é realizado sem o compromisso de um casamento, é visto como uma maldição, uma praga. Gravidez indesejada. Tira essa criança, não quero saber de filho, não quero. Olha que interessante, né, rapaz? Como é que muda o contexto? Aí nós vemos esses dois problemas principais: o aborto, né, que é já você matar aquela criança, né? E nós vemos o segundo problema, que são as crianças de rua. Nós vemos quantas crianças estão aí na rua. A gente vê várias vezes aí criança que é abandonada na lata do lixo, criança que é feita isso e aquilo, justamente por causa disso. Né? Esse sexo antes do casamento tem criado um problema geral na sociedade. Social, um problema social. Então, biblicamente falando, meu fechamento aqui no debate de hoje é: o crente, o cristão, aqui abrange o crente também. Aqui abrange o crente também, porque o crente é aquele que acredita que Deus existe, na superioridade, no criacionismo, no todo-poderoso Deus. O crente é esse. Então, o crente de verdade, cristão, ele deveria se resguardar para que o corpo dele seja entregue a alguém com quem ele verdadeiramente queira e vá assumir um compromisso. Ele assume um compromisso, ele namora, ele noiva, ele tem ali todo um envolvimento com aquela pessoa, ele se casa. Aí automaticamente ele passa a ser dela e ela passa a ser dele. Antes do casamento, a gente entendeu aqui que vai gerar confusão social, problemas dos mais diversos tipos, vai trazer angústia, infelicidade, sofrimento, dor. E a igreja, o trabalho da igreja, o trabalho bíblico, pastoral, é justamente ensinar para as pessoas como ser felizes e como fugir do sofrimento. Então hoje fica aí a dica que o sexo antes do casamento vai gerar sofrimento. É o que tem acontecido normalmente na vida de muitos. Lembrando que a Bíblia, ela serve para nos aconselhar o que seria melhor fazermos ou o que não fazermos, né? Porque quando a gente toma atitudes erradas ou toma atitudes que a Bíblia não aconselha, a gente vai colher sofrimento sobre a nossa vida, né? Quantas pessoas elas têm sofrido, igual o senhor falou, que se entregaram para a pessoa errada e acharam que iam construir uma família, que iam ser felizes e passaram a viver um sofrimento, uma angústia, né? Lembrando também que o intuito, como até a pastora tinha falado antes, o intuito disso não é estar julgando você. Talvez você está passando por essa situação, você já passou. O nosso intuito não é julgar você, é te aconselhar segundo a Bíblia Sagrada. Lembrando que a Bíblia também ela fala em 1 João que se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, que é o Senhor Jesus. Então, se você entende que você pecou, que você errou, que você não devia tomar uma atitude que você teve, então se arrependa, confesse a Deus que Deus ele te perdoa, Deus ele te aceita e ele te renova em nome do Senhor Jesus. E a pessoa pode começar uma nova caminhada a partir de hoje. Se ela se sentia culpada, se ela se sentia angustiada, talvez até excluída, porque ela talvez teve essa prática e ela começou a se sentir mal, talvez até um excluído de forma literal mesmo, alguém expulsou ela da igreja, da denominação que ela fazia parte. O que a gente também quer transmitir com esse debate de hoje é que Jesus não exclui ninguém. O cair é do homem, o levantar é de Deus, pertence a Deus, é isso que a Bíblia fala. Se você quer se levantar,
eu tenho certeza que o Senhor Jesus está de braços abertos. Abandone essa angústia, essa tristeza, renove sua aliança com Deus, né? Se na igreja onde você congregava, se na denominação onde você congregava, você foi excluído, você é desprezado, eu digo para você que existem muitos lugares que estão com as portas abertas para te receber, e a comunidade Cristã Minas é uma dessas portas, é um desses lugares que estão abertos para te receber, para te aconselhar, para te ajudar, para te orientar, para cuidar de você, para te ensinar a palavra de Deus. Não estou dizendo para você que nós somos favoráveis com o pecado, não. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador, né? Então a pessoa pode começar assim uma nova história, uma nova vida, e Jesus está de braços abertos para te receber. Se você quiser estar conosco, tem os nossos endereços aí, da comunidade Cristã Minas. Você pode entrar em contato pelo telefone, pelo WhatsApp, e você será muito bem recebido aqui, será muito bem-vindo. Nós estamos aqui, Deus levantou esse trabalho, esse ministério, justamente para poder ensinar a palavra de Deus do jeito que ela é e ajudar aqueles que desejam caminhar com Jesus. Porque, né, bispo, tem muitas são as pessoas que elas estão prontas, né, para tirar pedra, não estão prontas para ajudar a pessoa, né? Porque, igual nós falamos quando a gente está falando sobre viver abrasado, quer dizer, todos nós somos sujeitos a cair. Se a gente não vigiar, a gente cai mesmo. Mas a pessoa, a partir do momento que ela cometeu o pecado, vamos dizer assim, ela tem que se arrepender e se levantar novamente. E nós estamos aqui também à sua disposição para te estender a mão, para te ajudar em oração e te ajudar a renovar sua aliança, principalmente com Deus. E eu tenho visto, estou vendo aqui, ó, pela tela do Facebook aqui, que muita gente está mandando as carinhas ali, carinha de joinha, carinha de coraçãozinho, carinha de não sei o que, e tem muita gente fazendo comentários ali também, né? Muitas pessoas comentando sobre o assunto de hoje, sobre o debate de hoje. Tem como ler aí só pelo menos mais algumas pessoas aí, a pastora Valéria, para a gente finalizar aqui o programa, porque eu tenho certeza que tem gente, quer dizer, amanhã o povo não trabalha lá, né? Quer dizer, tem gente que trabalha, né? Feriado, mas algumas pessoas trabalham, né? A maioria vai cair de folga amanhã. A gente podia até estender o programa hoje, mas vamos terminar já. Deixa só a pastora Valéria fazer mais alguns comentários aqui e já nós vamos terminar. Pode falar, pastora. O Emerson Jara, novamente, ele fez um comentário: no casamento, tudo no tempo de Deus, não da nossa maneira. Amém? Tem que jejuar e orar, Deus vai conceder seus sonhos. Também está junto conosco a Mari Carvalho, a Jussielma Almeida, o Fabrício Santana, a Rosiete Freitas, eles estão nos acompanhando aqui. A Mari falou que ama muito a comunidade Cristã Minas, ela é lá de Feira de Santana, na Bahia. E a Jussielma, ela comentou aqui, se arrepende dos seus pecados, porque Jesus é justo para perdoar. É justamente o que nós falamos agora, né? O que aconteceu até aqui é uma coisa, o que vai acontecer daqui para frente é outra história, é outra coisa. Então a pessoa ela pode tomar decisões diferentes. Com certeza, se a pessoa ela se arrepende, a Bíblia nos fala, né, que Deus ele apaga o passado, ele joga no mar do esquecimento. Então, quer dizer, a partir do momento que a pessoa se arrepende e muda a atitude dela, né, ela é aceita por Deus. Deus ele te aceita, né? E Deus ele quer justamente isso. Deus ele não quer que você viva caído, porque o pecado ele traz justamente sofrimento para a pessoa, né? Igual essa situação que nós falamos aí. Isso traz insegurança para a pessoa, traz todos esses problemas sociais, né? Então nós vemos que a pessoa ela a partir daquele momento de prazer, mas ela se fere, ela fere a alma dela e fere aquela outra pessoa, né? Então, ela se arrependendo e procurando consertar a vida dela, ela continua tendo a vida dela com Cristo. E uma coisa que eu quero deixar aqui para finalizar o debate de hoje, a transmissão de hoje, é que se você é uma pessoa que já constituiu uma família, e você já tem anos, você tem uma família, tem 10 anos, tem 5 anos, tem 20 anos,
tem 18 anos, tem 30 anos, e talvez você não é casado no papel, não existe um documento oficializando a sua união. Talvez a senhora hoje congrega em alguma denominação, em algum ministério, e a senhora até deseja oficializar esse casamento, mas o seu marido, que ainda é incrédulo, talvez, seu esposo, ele não quer se casar, ele não quer oficializar esse casamento. Eu como pastor, eu falo em meu nome agora, né? Eu jamais aconselho a senhora a deixar o seu marido ou a sua família por causa disso. Jamais. Se algum pastor, se alguém lhe orientou que seu marido não quer se casar com você no papel, que você tem que largar ele, abandonar ele, sai fora desse conselho, porque isso aí não é pastor não. Até porque, né, bispo, dos últimos anos para cá, até o meio secular já considera como união estável. Sim. Né? Então a pessoa, ela a partir, pelo tempo, ela já mostrou que ela tem um compromisso. Sim, existe um compromisso. Né? Então, infelizmente tem essas pessoas que são insensatas que aconselham mesmo. Aconselha a separar, larga seu marido, larga esse homem, ele não quer nada com Deus. Se ele não quer nada com Deus, é problema dele. A vida com Deus é individual. Se ela quer casar e ele não, ela é crente, ela é cristã, o marido é incrédulo. Se ela quer e ele não quer, então ela deve continuar orando pelo marido, pela conversão do marido, pela salvação do marido, mas ela deve continuar na família dela, na casa dela, do mesmo jeito. Aí vem aquela mulher que fala assim para o marido: então se você não quer casar comigo, vou falar, mulher crente, cristã, tem 20 anos de casamento, 15 anos de casamento, 10 anos de casamento, tem filhos, ali já tem até netos, e fala: mas se você não quer casar comigo, então não tem sexo com você mais não. Então a mulher trouxa, doida. Se não tiver com ela, ele vai ter na rua com outra mulher. Vai destruir a casa olha dela. a situação, né? Aí de um problema que, vamos dizer assim, seria essa regularização, aí cria outras situações, que aí destrói o casamento, né? Que, igual a gente falou, pelo tempo já mostrou que a pessoa tinha um compromisso. Né? Aí destrói o relacionamento que Deus poderia trabalhar através dela para ganhar ele. Verdade. Aí destrói, traumatiza os filhos e netos e dá um mau testemunho geral. Né? A gente vê que essa atitude insensata, até de pessoas que aconselham dessa forma, acaba destruindo não só aquele núcleo familiar, como gera um mau testemunho. Mas ressaltando aqui que isso quando a mulher crente cristã, ela quer casar e o marido incrédulo não quer. Agora, às vezes acontece o contrário. Às vezes a mulher crente, se diz crente cristã, ela que não quer casar, ela que não quer assumir o compromisso lá. Aí tá errado, né? E nem os namorados que estão na denominação agora falando: então vamos juntar agora, então, por causa disso. Não. A gente deve analisar segundo o contexto bíblico. E a gente está falando de uma família constituída há muitos anos, já existe uma família, já existe um casamento, assim, uma união entre os dois, já existem filhos, já existem netos. O que nós estamos frisando aqui é que não deve existir uma separação, não, porque a intenção de Deus, de Jesus, não é destruir as famílias, é salvar. E muitas são é salvar, que a pessoa ver a família unida. Ela chega assim nas denominações, né? Ela já chega assim de uma vida secular, né? E ela se converte, o marido não. Aí nós vamos destruir essa família porque ela se converteu, o outro não. Exatamente. E o meu entendimento, e respaldado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada também, e dentro do que a gente está conversando aqui agora e está argumentando aqui agora, é justamente sobre a vida com Deus ser individual. Então, no meu entendimento, a mulher é casada há 20 anos, ela está com o marido dela há 20 anos, ela já tem filho e tem neto. Agora ela se converteu, ela entregou a vida dela para Jesus. Ela quer casar com o marido não quer. Aí o pastor fala que ela não pode participar da Santa Ceia porque ela não é casada com o marido dela. O pastor fala que ela não pode ser batizada nas águas porque ela não é casada com o marido dela. Então o que o pastor quer dizer? Que é para ela largar o marido dela?
Isso é uma falta de sabedoria muito grande, né? E é uma coisa que infelizmente é comum a gente ouvir, né? A gente ouve até pessoas chegando para a gente chorando e falando que aconteceu essas situações com ela em outros lugares. Pois é. Porque se ela entregou a vida dela de fato, de verdade para Jesus, ela se converteu aos ensinamentos de Cristo Jesus, ela entregou mesmo o coração dela para Jesus, ela quer um compromisso com Deus. O marido dela é quem não quer casar. Ele não quer casar, pastor. Ele não quer casar. Ele é incrédulo. Ele não tem entendimento, ele não quer casar. Por que eu vou dizer que ela não pode ser batizada nas águas? Se o compromisso dela com Deus é individual, se a consciência dela está limpa, está tranquila, porque ela quer fazer o conserto naquilo dali que talvez começou de uma forma insensata. Ela quer consertar, mas o marido não quer. Por que eu vou dizer que ela não pode participar da Santa Ceia? Ah, porque ela está em pecado. Que pecado, pastor? Qual é o pecado que ela está? Ela começou o relacionamento de forma insensata, mas amém. Uniu-se com o seu companheiro. Tem 20 anos de união, tem filho, tem neto, o marido ama ela, o companheiro ama ela, respeita ela, tem compromisso com ela, tem compromisso com a família, mas ele não quer casar, ele não quer oficializar o papel. Porque como nós dissemos, no meio secular já considera isso como união estável, já é uma família formada ali por eles. Então, essa pessoa era livre para ter a comunhão dela com Deus, individualizada. Agora, agora tem uma vírgula aqui. Isso daqui não entra na questão da pessoa que não quer ter um compromisso com Deus, ela não quer ter um conserto na sua vida matrimonial, vamos chamar assim, né? Ela não quer ali efetuar o casamento, ela quer estar na igreja, mas ela não quer consertar aquilo que talvez começou de uma forma insensata. Isso aqui não dá para ela o álibi, para ela também estar ceando, ela está sendo batizada nas águas. Não, aqui são casos e casos. A pastora Valéria levantou a mão e queria falar, pessoas mandando mensagens aí, mandando perguntas aí. Pode falar, né? Talvez seja até dentro do que ele está falando agora, pode ficar à vontade. A Mari Carvalho, ela comentou na live do Facebook que ela ama a família dela, tem 19 anos em união com essa pessoa, diz que é muito feliz. Ela tinha feito um comentário anterior falando sobre esse relacionamento dela, 19 anos, que ela ainda não casou e eu queria saber se estou em pecado. Está vendo? É justamente o que a gente estava abordando agora, justamente sobre isso. Então, dona Mari Carvalho, a questão, acho que a gente até respondeu aqui sem saber da pergunta, né? A questão a senhora já chegou para o companheiro da senhora de 19 anos, certamente já tem frutos dessa relação, tem filhos, enfim, provavelmente, né? 19 anos de casamento. A senhora já chegou para o marido e falou: meu marido, meu companheiro, eu estou agora na presença de Deus, eu estou aprendendo a Bíblia Sagrada, e a gente tem que estar em obediência à lei de Deus e à lei dos homens. Você quer casar comigo? Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer festa. Não quero nada não, marido, eu só quero que a gente vá lá no cartório, oficialize e tal, direitinho, e eu quero viver meus dias que me restam ao seu lado. Eu creio que você também quer viver os seus dias que te restam ao meu lado. Eu tenho um compromisso com você tem um compromisso comigo, vamos oficializar isso? Aí se ele diz, vamos, ela fez a parte dela, vamos, então vai no cartório, oficializa o documento, pronto, é coisa ligeira, rápida. Agora se ele diz, não quero, se você quiser continuar vivendo comigo é desse jeito e pronto, acabou, eu acredito que ela não esteja, como ela perguntou, estou em pecado. Eu não acredito que ela esteja em pecado, porque a Bíblia fala que Deus não leva em consideração o tempo de ignorância, e ao mesmo tempo a mulher vai destruir a família dela de 19 anos, pastor Antônio? Não, isso não é a vontade de Deus, né? A vontade de Deus é sempre que haja a união, que haja a união familiar, né? Não é a vontade de Deus que ela venha fazer isso, não. Ela vai destruir, como nós falamos, ela vai destruir a vida dela, do marido dela, talvez dos filhos dela, se ela tiver por causa disso. Claro que não, né? Mas aí, igual o senhor falou, a pessoa primeiro ela tem que mostrar através da atitude dela. Se ela fez tudo possível e a pessoa não quis, então vamos dizer assim,
com Deus, Deus viu o coração dela, viu que ela tentou, viu que ela lutou ali para regularizar essa situação, mas foi o cônjuge dela que não quis, né? Então, diante de Deus, ela está tudo certo. Eu acredito dessa forma. Não, também. Eu vejo dessa forma. Eu sei que vai ter muito pastor que vai criticar, vai querer brigar, porque já é um dogma na igreja dele. Ele nem sabe por que ele ensina daquele jeito. Ele nem sabe, porque ele viu outro pastor superior pregando assim, e ele começou a pregar assim também. Ele nunca estudou a respeito. Ele nunca procurou entender o contexto e que cada caso é um caso. A gente não está defendendo aqui pecado nem erro de ninguém. Pelo contrário, a gente está ensinando que o sexo antes do casamento, antes de ter um compromisso, uma oficialização, ele é bem provável que só vai trazer transtorno para a vida da pessoa. Então a gente está aqui mostrando que a nossa posição é contrária à prática do sexo antes do casamento, né? A nossa posição como ministradores da palavra de Deus, né? Agora, também estamos interpretando cada caso aqui, cada situação aqui, e eu tenho certeza que vai surgir muitas outras situações dentro desse vídeo que vai ficar aí no nosso site, né? No nosso site o vídeo vai ficar lá. A partir de amanhã o vídeo já está lá na ccminas.org.br. Isso. www.ccminas.org.br. Pelo Facebook você pode compartilhar ali esse vídeo. Tem mais alguém aí que falou mais algum comentário, alguma coisa, que quer deixar aí a sua observação? Então vamos finalizar, pastor? Então vamos finalizar, que vai dar 2 horas de programa. Eu não sei como é que a gente consegue falar tanto, e eu gostaria hoje de finalizar de uma forma diferenciada, fazendo uma oração por todas as pessoas que acompanharam a nossa transmissão hoje, né? Que Deus, o Espírito Santo, possa trabalhar no coração de cada uma dessas pessoas, aquelas que se sentiram talvez até machucadas ou ofendidas com algum comentário que nós fizemos aqui. A nossa intenção não é ofender ninguém, não é machucar ninguém. A nossa intenção aqui é debater sobre assuntos que muitas das vezes falta coragem nos pastores, nos bispos, nos padres e nos evangelistas de abordarem. Falta coragem de abrir a cara e falar: isso aqui é assim, é assim, é assim, é assim. Ou biblicamente falando, a indicação é essa, né? Então não se ofenda, não se sinta machucado por nada, né? Não se sinta machucado por nada, porque a nossa intenção ela é positiva, ela é boa, não é uma intenção ruim, não. E também orar por aquelas pessoas que talvez elas se sintam usadas, né? Talvez ela teve tantas relações assim, esperando que tivesse realmente um compromisso, e acabou que ela foi de um para o outro, de outro para... Foi tendo várias relações e que não deram em nada, mas o desejo no coração dela era que houvesse esse compromisso e que houvesse esse casamento futuro. E tem gente falando aí, pastor? Comentários, né? Os comentários aqui. A Silvana Quires, ela disse assim, que quando pregou sobre isso, diz que muitos acharam um escândalo que ela estava ensinando. As pessoas que estavam ouvindo a missionária Silvana pregando se escandalizaram. Achou que isso não podia ser assunto abordado na igreja, não. Mas se não abordar, quem não vai abordar? Por isso que muitos jovens da igreja têm se perdido. Porque ninguém tem coragem de abordar. Não tem coragem, e as pessoas elas agem de uma forma hipócrita. Por quê? Porque quantas são as pessoas que já passaram por essa situação, mas não querem se expor, ou não querem... ou pelo constrangimento, mas isso faz o quê? Faz com que os jovens venham se perder. E venham se perder na igreja. É exatamente por isso que nasceu Cajado na Muleira. Aqui vai ser paulada na muleira, de tudo enquanto é lado, de tudo enquanto é jeito, porque toda semana, toda segunda-feira, 8 da noite, vai ter debate polêmico aqui mesmo. E vai ter cada coisa cabeluda aqui que tem gente que tá ouvindo, vai falar: nossa, não achei que eles iam ter coragem de falar sobre isso. Nós vamos falar sobre tudo aqui, se prepara. Segunda-feira que vem o negócio vai pegar mesmo. Vai. Dá a sua sugestão aí também, né? Pode dar a sua sugestão. Pode mandar o tema que você tem dúvida aí, que você queria até que talvez o seu pastor pregasse. Coragem de falar lá, então fala aí que a gente vai falar. Manda pra cá que aqui a gente vai
vai debulhar aqui o trigo aqui. Vai ser só a cajadada mesmo. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos ao Senhor por esta oportunidade, meu Deus, de levar a Tua palavra a tantos pequeninos do Senhor que estavam com dúvidas, desesperados ou até mesmo angustiados, meu Deus, sofrendo profundamente na sua alma, com medo, Senhor, com medo do que seria o seu destino, o destino da sua alma, devido a algo que ela fez, ou que ela praticou, ou que ela tem feito. Meu Deus, eu te agradeço, porque eu tenho certeza, poderoso Pai, que essas pessoas hoje elas estão sendo alcançadas pelo Teu poder e pela Tua misericórdia, pela Tua palavra. E essas pessoas, meu Deus, elas são agora renovadas, elas são agora avivadas, elas são fortalecidas e transformadas pelo Teu poder e pela Tua palavra. Senhor, que o Espírito Santo possa ir de encontro ao coração de cada uma dessas pessoas, alcançando o mais profundo, Pai, e levando para elas o entendimento daquilo que é bom e daquilo que não é bom para a vida delas. Abençoa as famílias. Quantas famílias estão sofrendo devido, Pai, a decisões, a atitudes insensatas. Oh, meu Deus, abençoa essa pessoa que talvez o fruto de uma insensatez dela foi uma gravidez indesejada, e agora ela tem pensado em abortar essa criança. Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus, Pai, vai de encontro ao coração dessa jovem, vai de encontro ao coração dessa pessoa e mostra para ela, Pai, que o erro que foi cometido, ele pode ser transformado numa grande bênção na vida dela. Tira esse pensamento ruim, tira esse pensamento, meu Pai, esse pensamento de morte, esse pensamento de suicídio, esse pensamento negativo, e faça, Senhor, desta vida uma vida abençoada. Nós agradecemos por todos os ouvintes, crendo que esse debate de hoje somou na vida de muitos, abençoou a muitos, mas também que vai alcançar muitas pessoas através dos compartilhamentos, através dos comentários no local de trabalho a respeito do debate de hoje, até mesmo, meu Pai, dentro de muitas congregações, onde pastores, missionárias não terão mais medo de debater, de expor esse assunto, e os solteiros, os jovens, os viúvos, os senhores, senhoras, e até mesmo aqueles que já são casados ou estão amigados, meu Deus, serão todos abençoados pelo ensinamento da Tua palavra. Nós entregamos todos nas Tuas mãos e desde já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Meus irmãos, que Deus abençoe você e sua família. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, e termina agora mais um programa Cajado na Mulher. Deus abençoe a todos, um excelente feriado e uma semana de muita vitória. Lembra que esse lugar aqui é seu, hein? Nós te esperamos.